dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso papo de sexta-feira, 1º de setembro. Hoje é um mês, né? Iniciamos o mês ali de prevenção ao suicídio, um mês muito importante para nós conversarmos sobre a depressão infantil. E um dos motivos dos quais acontecem também a depressão infantil é também quando acontece a separação dos pais. Então, no tema de hoje, na nossa live, nosso papo de sexta-feira, que na verdade acontece lá, né, na rede vizinha, lá no YouTube, nós vamos falar hoje sobre como fica o emocional das crianças quando acontece a separação dos pais. Então, estou entrando aqui no Instagram para convidar você a estar assistindo a nossa live, certo? Nossa live falando sobre como que fica o emocional das crianças. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Para mim é uma alegria ter você aqui. Como vocês estão nessa sexta-feira? Como está aí para vocês? Aqui estamos nos organizando para iniciar a live lá no YouTube. Se você ainda não segue o nosso canal, é Clínica Neuropro no YouTube, né? E nós temos programados lives para toda sexta-feira, nesse horário aqui das 11 horas e tal. Nós estaremos sempre ao vivo fazendo nossa live, mas para quem pergunta, a live fica gravada lá no YouTube, tá? Aqui no Instagram não. Aqui a gente só faz esse início para convidar o pessoal para ir para lá, mas logo a gente acaba dando continuidade na live lá no YouTube, certo? Então me contem, vocês que estão aqui me acompanhando, sejam muito bem-vindos, né? Eu agradeço a presença de todos aqui nessa live. O nosso papo de sexta-feira tem rendido assunto para a semana toda, né? Algumas pessoas acabam depois nos procurando, pedindo mais orientações, pedindo auxílio, e esse é o objetivo. Nosso objetivo de produzir conteúdo para as redes sociais é exatamente no sentido de acolher vocês que estão aí do outro lado da telinha e também de trazer informações de qualidade, porque a nossa preocupação não é apenas estar por aqui, mas é trazer conteúdos relevantes para vocês. Então, se tem algum tema aí que vocês gostariam de que a gente falasse aqui nas redes sociais, que a gente trouxesse vídeo, uma live, né? Mandem aqui para nós, mandem suas perguntas, mandem inbox, deixem aqui nessa publicação, nas nossas publicações programadas que nós temos também, porque às vezes uma pergunta de vocês acaba virando uma live, acaba virando um conteúdo lá para o blog. Se você ainda não conhece, nós temos o site da Clínica Neuropro e lá tem o blog também que nós, né, sempre na medida do possível vamos trazendo conteúdo. Vamos trazer informações aí para vocês, tá? Lembrando que hoje estamos no nosso papo de sexta e nós temos a nossa live que vai iniciar em alguns instantes lá no canal do YouTube. Além disso, além das lives de sexta-feira, né, nós também estamos trazendo alguns conteúdos durante a semana também. Então tem alguns vídeos gravados lá. Tem algum material que já está lá disponível para vocês sobre TDAH, sobre autismo, né? Sobre assuntos aí que são relevantes para nós e que acabam trazendo conhecimento para vocês, acabam trazendo mais informações, tá bem? Então, você que está iniciando aqui, que está entrando, né? Na nossa live ao vivo, deixe aqui o seu comentário, se você está passando, né? Se você quiser, né? Compartilhar, claro, né? Se você está passando por um processo de separação, se você conhece alguém que está passando por esse processo, que tem filhos, né, encaminhe para ele essa live. De repente uma informação que a gente possa estar trazendo aqui vai auxiliar aí as crianças. Costumo dizer que o meu propósito é trazer qualidade de vida para as pessoas, em especial para as crianças e para os adolescentes, porque eu acredito que a adolescência e a infância são áreas tão importantes na nossa vida, porque elas são marcos divisores. Uma infância, uma adolescência, quando ela não é vivida bem, ela respinga, ela traz consequências para a vida inteira. Então, se nós pudermos fazer a base, a infância e a adolescência saudável, nós teremos adultos mais saudáveis para o mundo. E esse é uma das vertentes importantes que eu considero como um valor significativo e que rege o nosso trabalho por aqui. Tá bem? Estamos iniciando aqui agora no YouTube. Se você ainda não segue, né, corre para lá que daqui a pouquinho eu vou sair aqui do Instagram e vou estar trazendo conteúdo por lá. Mas contem aqui para mim, vocês conhecem alguém que está no processo de separação? Vocês já passaram por uma situação assim e perceberam, né,
o quanto isso influencia na vida das crianças, né? Como que vocês veem essa situação com os filhos? Muitas vezes a gente percebe que os filhos acabam tomando partido, né, sem perceber, a gente acaba influenciando neles também. E é uma situação complicada, porque quando você termina um relacionamento, você também está muito magoado, né? É muito difícil um casal que consegue terminar uma relação sem mágoas, sem ficar ressentido com algumas coisas, né? Precisa muita maturidade pessoal para você conseguir perceber que, apesar de tudo, do relacionamento não ter dado certo, você ainda é pai, é mãe, né? Parentalidade é diferente de conjugalidade. Então, é um desafio bem grande para nós adultos entendermos isso. Entendermos essa questão com as crianças, né? Você sabe o que eu vou entrando e vou fazendo ao vivo, né? Tô aqui trazendo conteúdo para vocês, ajustando aqui, estamos entrando aqui no YouTube também. Mas enquanto isso, enquanto eu vou ligando aqui os botões, vamos conversando um pouquinho. Conta aqui para mim, vocês já tiveram, né, essa questão, já passaram por uma situação como essa? Como que vocês lidaram com as crianças, ou vocês estão passando por uma situação de separação? Alguns dados mostram, gente, que pelo IBGE, né, de que no último ano os divórcios aumentaram 16,8%. E os dados que o IBGE traz são os dados relacionados às pessoas que casam no cartório, né, no civil. Quantas pessoas hoje em dia que não casam no civil, que acabam apenas tendo uma união estável ali, né? Vão morar junto. Então, essa população, o IBGE acaba não tendo informação. E com isso, ou seja, né, existem muito mais casais que estão separando e com filhos, né? Então, um dos dados também que o IBGE mostra aqui, para vocês terem uma ideia, é que os casamentos caíram. Então, a gente tinha uma média até 2 anos atrás de 15 anos de duração dos casamentos. Hoje em dia, eles caíram para 13 anos. E esse dado, que ele assusta muito, que me chamou muita atenção, é que 48,5% das pessoas que entraram com o processo de separação, eles têm filhos pequenos, né? Então, nossa preocupação realmente em falar sobre isso com as crianças é algo que precisa, é algo que tem acontecido na casa das pessoas e que é uma realidade. A gente recebe semanalmente aqui famílias procurando, de verdade, gente, procurando, né, auxílio, procurando uma orientação porque estão com dificuldade no relacionamento, às vezes ainda não se separaram, mas já não está muito bem as coisas em casa, né? Então aquele negócio, né, estamos juntos pelas crianças, né? Mas meu filho tem 3 anos, será que ele percebe? Será que ele entende? Entende sim. Ele não entende o que está acontecendo, isso não. Mas ele sabe que alguma coisa não está bem, né? Ele consegue perceber ali no ambiente da casa, ele consegue sentir isso emocionalmente. Só que a criança, quanto menor ela não fala para você que ela está triste. Ela fala, mamãe, papai, vamos brincar, né? Essa é uma das falas. Ela sente no corpo dela que ela não está bem. O corpo dela reflete que ela não está bem, com dor de barriga, com dor de garganta, imunidade baixa. E isso acaba sendo uma das formas das crianças relatarem que elas não estão conseguindo lidar com esse emocional, né? O emocional da criança, né? A gente percebe que quanto mais cedo você trabalha esse emocional, quanto mais cedo você trabalha a inteligência emocional da criança, mais cedo você acaba trazendo para ela resiliência. O que é resiliência, Lívia? Resiliência é a capacidade de lidar com situações difíceis e não adoecer com isso. Isso é resiliência. A resiliência, na verdade, é um termo empregado da física, que ele é o que? A capacidade do objeto de sofrer pressão e retornar ao tamanho anterior sem sofrer lesão. Mas na psicologia ele é o que? Pressão ambiental, eu sofro pressão do ambiente, lido com situações difíceis e mesmo assim consigo voltar ao que é necessário, né? Ou seja, não adoecer. Esse é o maior desafio que a gente tem quando a gente fala das crianças, né? E o tema da separação foi escolhido justamente por isso. Porque nós percebemos
o quanto isso tem influenciado as nossas crianças. Certo, gente? Estamos aqui. Ok. Gente, não vamos brigar com o computador, vamos continuar aqui pelo Instagram. Peço desculpas a vocês, tive um problema técnico aqui, não vou conseguir fazer a live pelo Instagram, mas eu separei algumas informações, então, pelo YouTube, quer dizer. Então, vamos continuar aqui pelo Instagram mesmo. Gente, assim, ó, como que nós podemos, então, observar o emocional da nossa criança quando nós estamos num processo de dificuldade no nosso relacionamento? Vamos voltar um pouquinho antes, né? Ainda não houve a separação. As crianças precisam entender que o adulto também fica triste. Só que existe um limite entre o que você vai mostrar para essa criança que você está triste e o que você vai explicar para ela. Quanto menor a idade dela, eu sempre digo para vocês, mais objetivo a gente é. Acontece que quando a gente fala do relacionamento do casal, do pai e da mãe, a criança definitivamente não precisa saber de tudo que está acontecendo. Ela pode saber, por exemplo, que você está triste, que vocês tiveram uma dificuldade, mas ela não precisa saber que dificuldade é essa. Isso é coisa do casal. Assim como nós, enquanto filhos também, não precisamos saber do relacionamento dos nossos pais, nós como pais também não devemos passar para os nossos filhos tudo o que acontece no relacionamento. Porque quando nós passamos tudo o que acontece no relacionamento, nós acabamos fazendo com que a criança, sem perceber, se envolva e ocupe um lugar que não é dela, né? Que não é dela na família. Ela é filho, ela não precisa saber de tudo. Mas vamos pegar uma situação aqui que o teu relacionamento realmente não foi possível reconstruir as coisas, o relacionamento adoeceu e houve aí uma separação ou você está num processo de separação. Primeira coisa que eu te pergunto, como que está o teu emocional? Como que você está lidando com isso? Eu percebo que algumas famílias, alguns adultos, algumas pessoas às vezes, alguns pais e mães, né? Eles acabam tendo essa questão de, não, a gente vai ser amigo, vai dar tudo certo, nós vamos ficar bem, porque a gente continua sendo pai e mãe, legal, ótimo. Só que é preciso entender que essa vontade de ter um relacionamento amigável com o nosso ex-cônjuge, ele passa por altos e baixos. Enquanto ainda o relacionamento acabou, né, o pai está de um lado, morando numa casa, a mãe está do outro, morando numa outra casa, ainda às vezes consegue lidar. Quando esse ex-casal começa um novo relacionamento, ou seja, tem uma terceira pessoa, um madrasto, uma madrasta, um padrasto, uma madrasta que entra, aí às vezes fica um pouquinho mais difícil de conseguir manter isso tudo. Então, antes da gente pensar também na criança, eu preciso pensar em como você está lidando com essa situação. Como que está sendo para você essa mudança, né? Você mudou de casa, você permaneceu na mesma casa, você ainda gosta da pessoa, você está com dificuldades financeiras por causa da separação. Eu não consigo ajudar meu filho se eu não estiver bem. Então, quando você pensa em trazer a tua criança, às vezes até para terapia, é importante? Mas é importante também que você esteja aberto a deixar ser cuidado, você também buscar uma terapia para lidar com isso. Porque essa mudança, essa separação é algo muito forte na vida de uma pessoa, né? E em alguns momentos você vai perceber, não, hoje eu estou lidando melhor com isso, mas tem dias que não. E nesse dia que você não está lidando melhor, tudo que termina na nossa vida, nós chamamos desse processo de luto. Luto é algo que termina. Pode ser um emprego de longa data, pode ser um relacionamento, pode ser sim uma morte, né, de uma pessoa realmente. Só que esse processo de luto é importante que você adulto sinta ele. E que você consiga lidar com isso minimamente para que você esteja minimamente bem, para que você possa auxiliar os seus filhos. Quando a criança está envolvida nesse processo de separação, ela pode apresentar muitas vezes irritação, ela pode ficar confusa, ela pode ter o sentimento de culpa, né? Se eu tivesse me comportado melhor, os meus pais não teriam se separado. Se eu tivesse protegido a minha mãe, não teria acontecido isso. Se eu tivesse ajudado meu pai, não teria acontecido aquilo. Normalmente, quando a criança tem esse sentimento de culpa, uma das coisas que eu percebo é que ela sabe demais do relacionamento dos pais. Então, às vezes, aquele comentário que você faz ali, mas teu pai também é teimoso, né? Pessoa difícil de lidar. Ele precisa entender o quê? Que esse comentário, primeiro que ele não deveria nem ouvir esse comentário, né? Mas assim, se acontecer, você pode às vezes até dizer pro teu filho, olha, a mãe estava irritada, né? Me desculpa por ter falado isso, e se policia, gente, para vocês não falarem isso pros filhos.
né? Precisamos nos policiar para que a gente não traga essas falas enviesadas para os nossos filhos, porque eles acabam se sentindo culpados. Eles acabam fazendo o quê? Às vezes criando toda uma situação e não fazem isso de maneira proposital necessariamente, para conseguir ajudar os pais a voltarem, porque os pais se separaram, se é culpa minha eu posso ajudar, eu posso correr atrás, eu posso ajudar. Ou então, eles criam acabam até um bloqueio, sabe? Não quer mais visitar pai, não quer mais visitar mãe, porque fica com esse bloqueio de que o casamento terminou porque a mamãe fez alguma coisa errada, porque o papai fez alguma coisa errada. E dependendo da idade deles, crianças pequenas não têm maturidade para entender. Adolescentes também não. Porque eles não estão no relacionamento. O relacionamento é do pai e da mãe. Eles têm que ver pai e mãe como pai e mãe, não como um casal. Então não cabe a eles ter que entender ou deixar de entender. Não é função deles isso. Pensando nas crianças pequenas, então elas podem se sentir irritadas, ansiosas, desamparadas, com medo, com culpa, confusas, né? E essa criança, ela não vai dizer para você que ela está preocupada com o relacionamento porque ela está sentindo medo, ela não vai necessariamente falar isso para ti, você vai perceber isso como, né? Você vai perceber que às vezes ela pode ter um comportamento de regressão, ou seja, o que é regressão? A criança já tinha desenvolvido algumas coisas e ela retorna, né? Ela volta a fazer algumas coisas que ela já não fazia mais, como uma forma de lidar com aquele emocional que está ferido. Que pode ser voltar a ter a enurese noturna, que nada mais é do que o xixi na cama. Ela pode ficar mais agressiva, sem paciência. Ela pode ficar com problemas escolares, de aprendizagem e até mesmo um quadro depressivo. Uma criança, quando está com depressão, ela é diferente do adulto, a apresentação dos sintomas. Por quê? Porque o adulto, ele costuma ter referência. Eu gostava de sair, eu não gosto mais. Eu gostava de cozinhar, eu não gosto mais. Minha alimentação, meu apetite mudou. A minha fome mudou, meu sono mudou. A criança não tem referência, porque ela não sabe o que ela era antes disso. Por isso que quando nós tratamos a depressão, a primeira coisa que a gente faz com as crianças é mostrar para elas que existe, né, um jeito diferente que ela não conhece. Existe uma alegria que ela ainda não conhece. Quanto mais pequena ela é, menos referência ela tem do que ela era, porque ela não foi antes ainda, sabe? Nesse quadro de depressão dos pais também é muito comum, às vezes a criança ficar mais apegada a um dos cônjuges, né, ao pai ou à mãe, no caso, né, uma das parentalidades, então ela acaba ficando mais manhosa, mais chorona, não quer tomar banho, daqui a pouco não quer sair do banho, daí não quer vestir a roupa, daí não quer sentar para comer, não quer brincar, ou não quer entrar para dentro de casa quando você pede, não faz o que você pede, sabe? Ela não consegue expressar em palavras esse sentimento. Então elas podem muitas vezes também se queixar de dor de cabeça, dor de barriga, dor no corpo. É a forma da criança, né? A gente chama isso de psicossomatização. A criança traz a dor que ela está sentindo lá no coração dela, ela traz pro corpo essa vivência. Ela expressa no corpo a dor que ela está sentindo. E outro fator importante que nós precisamos ficar atentos é se essa criança ela não está tendo um movimento de lealdade entre um dos pais. O que é lealdade? Eu acabo tomando as dores de um dos meus pais, do pai ou da mãe, eu acabo julgando um dos meus pais e com isso eu acabo ficando leal ao outro. Então, se eu acredito que o pai foi o culpado, eu fico leal à minha mãe. Se eu acredito que a mãe foi a culpada, eu fico leal ao meu pai. E quando isso acontece, essa lealdade, ela faz com que movimento que a criança faz aí na família, né? Ou adolescente, ele acaba fazendo um movimento de mentir para um dos pais, de manipular, né? Ele acaba não falando que ele percebeu isso, mas esse comportamento de mentir, de não contar todas as coisas, de omitir, ele acaba sendo o quê? Um sinal de que a criança está leal a um dos cônjuges. E por que ela ficou leal? Porque provavelmente ela ficou sabendo mais do que deveria. Então nós precisamos trazer segurança para os nossos filhos, explicar para eles que essa decisão o papai e a mamãe tomaram, mas que eles continuarão sendo pai e mãe seus. E se você sentir que a criança está com dificuldade mesmo assim de lidar com esse comportamento, busque ajuda profissional. Porque um luto bem trabalhado, uma separação bem trabalhada vai evitar que a criança tenha traumas. Quantos adultos que nós conhecemos ao longo da nossa vida, às vezes, que não querem casar, não querem ter filhos, não querem ter relacionamentos, porque também tem traumas. Porque lá atrás teve um pai e uma mãe que teve um casamento super bagunçado, né? Que teve uma separação muito trágica, né? E quando acontece divórcios litigiosos, como é sofrido para os filhos para lidarem com tudo isso.
Quantas vezes que eu percebo também das crianças que eles vêm e falam, final de semana eu fui para casa do meu pai. Quando ele chega de volta, outra pessoa às vezes quer saber de tudo que aconteceu lá. E isso acaba magoando bastante as crianças. E uma crença bastante forte que eu percebo também, né, que assim, quando acontece a separação do casal, muitas vezes as mães ficam com os filhos, mas a gente tem percebido um movimento onde os pais também ficam com a guarda dos filhos. Ou até mesmo, às vezes, os avós ficam com a guarda dos filhos do casal que acabou de se separar. E aí a cabeça da criança muda muito, porque primeiro ela morava, ela e o pai e a mãe, né, e os irmãos quando tiver. Daqui a pouco ela mora com a avó, não mora nem com o pai nem com a mãe. Cadê a minha família? Como que fica emocionada essa criança? Essa criança vai ter dificuldade de aprendizagem na escola, vai ter dificuldade de lidar com a rotina, vai ficar se negando a fazer as coisas, né? E a criança precisa ser apresentada de que ela está numa nova fase, que agora as coisas são diferentes. Por isso que é importante que você, adulto, esteja bem, minimamente bem para lidar com essa situação toda, sabe? Porque aquele movimento, né, ok, então a gente vai se separar. Daqui a pouco você vai e volta naquele relacionamento, né, inúmeras vezes na tentativa de reatar alguma coisa, sem ser de uma maneira planejada essa reconciliação. Gente, eu não estou dizendo aqui que é para você se separar e nunca mais voltar. Tem casal às vezes que vai, separa, depois, né, busca ajuda espiritual, busca terapia, busca reconversar e acaba voltando e dando super certo o relacionamento. Só que essa volta do casal, ela precisa ser planejada. Voltar só por voltar vai continuar a mesma coisa. Se vocês terminaram o relacionamento é porque alguma coisa não estava bem. Não dá pra botar band-aid na ferida, tem que ir lá tratar a ferida para daí conseguir reconstruir esse relacionamento e iniciar uma nova fase. Porém, se não houve volta, é importante que a criança entenda que tem uma nova fase acontecendo e que o papai e a mamãe não vão voltar. Assim como também, uma coisa que confunde muito as crianças quando esse casal se separa, é quando um dos cônjuges começa um novo relacionamento, o que é normal, vai acontecer, né? Da pessoa se separou, depois de um tempo encontra alguém. Só que para você apresentar esse novo alguém para o seu filho, para sua filha, precisa ser alguém que seja mais certo que vai dar certo. Então não dá para você final de semana sair, conhecer alguém, já traz para o seu filho conhecer, fica uma semana, um mês, 2, não deu certo, já traz outra pessoa para o seu filho conhecer, sabem? Segurem um pouco as informações para os nossos filhos. Eles não precisam saber de tudo que acontece na vida do adulto assim de primeira, de imediato, né? Essa preservação é uma forma de proteção da infância. Que se você está numa nova fase da tua vida pessoal também, está conhecendo uma nova pessoa, está curtindo, vá com calma, né? Preserve o seu filho porque você está preservando a saúde mental dele. E quando você for conhecer também, você for apresentar, né, essa nova pessoa na sua vida para o seu filho, também faça um planejamento disso, né? Explique para ele, olha, a mamãe está num novo relacionamento, eu conheci uma outra pessoa. O que eu percebo muito é que eles às vezes falam assim, eu vou apresentar uma amiga do papai para você, um amigo da mamãe para você. Gente, a criança sabe que é namorado, né? Então é melhor vocês dizer que que a mamãe está com um namorado, que o papai está com uma namorada, para ela entender do que você achar que é uma amiga. E daqui a pouco, mas era amiga, é namorada, então toda amiga do papai e da mamãe vai ser namorado, sabe? Isso confunde muito a cabeça da criança. Sejam honestos com os filhos, mas passem para eles as informações na medida do que eles têm idade e maturidade para lidar com isso. O seu filho precisa entender que você é referência dele. E ele vai entender isso se ele puder confiar em você. A confiança é fundamental. Será que o teu filho, quando ele tem um problema, ele corre de você ou ele corre para você? Pense nisso. Se ele corre para você, é porque você é referência dele. Se ele corre de você, é porque ele tem medo de te contar o que aconteceu. Como que ele vai confiar em mim, Viviane? Tendo transparência no relacionamento. E essa transparência é o quê? Minha mãe disse isso, minha mãe cumpriu isso. Minha mãe disse isso, ela não conseguiu cumprir, ela me falou que ela não ia conseguir fazer. Entende? Então, assim, essa criança, no meio disso tudo, ela precisa ser enxergada como alguém que não tem maturidade ainda para lidar com isso, porque ela ainda não tem emocional preparado para lidar com isso. Ela ainda não deu tempo dela desenvolver essa maturidade, essa inteligência emocional. Nós adultos, às vezes, ainda não temos inteligência emocional que chega, precisamos também de terapia. Por que seu filho teria, né? Uma coisa bem importante também, que eu gosto de sinalizar, é que assim, né? Vai ter momentos para você adulto que
que você vai se sentir triste também e que você vai ter vontade de chorar, porque é uma informação importante. Não é só um namoro que terminou, é um casamento, você tem filhos, você tinha uma história, você tinha sonhos. Não é só um relacionamento que terminou, são os teus sonhos com aquela pessoa também que terminou. Aquele teu planejamento de vida com aquela pessoa que terminou. Então, essa mudança influencia também. Se o teu filho, a tua filha, ver você chorando, fale, olha, hoje a mamãe não está muito bem, as coisas estão mudando muito, eu também estou lidando com essa mudança, né? Ou papai, enfim. Sejam sinceros com eles, mas não precisa contar tudo por quê. Agora, se você puder, evite chorar na frente dos seus filhos, sabe? Às vezes quando você vai levar a criança, quando você vai buscar a criança, sabe? Quando você chegar na tua casa de volta, você chora tudo que precisa chorar, vai fazer a terapia, vai cuidar de ti, mas na frente dos seus filhos, se possível, não chore. Porque eles ficam muito, muito preocupados. E essa lealdade acaba ficando ainda mais intensa, essa raiva acaba ficando ainda mais intensa, essa revolta acaba ficando ainda mais intensa. Mas também pondere isso, né? Você pode falar para o seu filho, olha, eu estou aqui, se você quiser conversar comigo sobre o seu pai, sobre a separação, eu estou aqui, mas se você não quiser conversar, eu respeito você. Porque às vezes também a gente fica tão preocupado que faz o contrário, né? Pergunta, todo dia. A criança às vezes não quer falar, o adolescente então pior ainda. Por isso que às vezes precisa de terapia. Porque na terapia, como que nós lidamos com isso, né? Nós explicamos para as crianças que a vida passa por ciclos e que tudo na verdade é um ciclo. Uma árvore, ela é uma sementinha, depois a gente cuida dela, rega ela, aduba, ela vai crescendo, vai dando um caule, vai dando troncos, vai dando flores. Um dia aquelas flores caem, vem os frutos e um dia ela morre. A lagarta, um dia ela é lagartinha, depois ela vai passar por um processo, vai virar borboleta, vai voar, mas um dia também ela vai morrer. E os relacionamentos de casal também são assim como a nossa vida. Tudo tem um início, um meio e um fim. Então a gente explica isso para a criança com forma lúdica, com casinha terapêutica, com família de bonecos, com desenho, com histórias. E você pode também encontrar livrinhos, também existem muitos livrinhos terapêuticos que é fácil acesso para a família para lidar com isso. Sabe, que pode ajudar a contar para a criança de uma outra forma o que aconteceu. Uma pergunta importante também que as pessoas fazem é, Viviane, tá, certo, eu entendi como lidar, né, que você está falando aí, mas como que eu até deveria ter falado isso no começo, né? Como que eu conto para o meu filho que nós estamos nos separando? Qual que é a hora certa de contar? Eu percebo muitos casais que às vezes decidem se separar, mas que às vezes então tu fica morando aqui até tu conseguir um outro lugar. Porque, gente, né, não é fácil sair de casa assim de qualquer jeito também. Só que esse fica morando aqui até conseguir um outro lugar é algo às vezes que se prolonga por 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos. E quando vê, vocês estão há 2 anos separados, morando na mesma casa e ninguém se decidiu. A hora de contar para a criança é quando vocês tomam a decisão. Porque quando você está separado, morando na mesma casa, a criança sente que alguma coisa não está bem. De repente, você e teu esposo dormiam sempre na mesma cama. Agora um dorme no sofá, o outro dorme no outro. Ou o que é mais comum acontecer, a criança vem dormir com a mãe às vezes e o pai vai dormir lá no quarto da criança. A criança sabe que alguma coisa não está bem, então sejam sinceros com eles. Mas também façam isso de uma forma planejada. Não dá para ficando em casa, né? Demorando procurar um outro lugar, porque vai que dá certo voltar. Vai que as coisas melhoram. O que você está fazendo para melhorar esse relacionamento? Se você está nessa situação que eu estou falando agora, você está separado, você está morando na mesma casa que o seu ex ou a sua ex, na esperança, né, de que uma luz no fim do túnel venha e você se reconcilie. Isso está magoando você e a sua família. Se você realmente acha que tem alguma possibilidade de voltar, eu pergunto, como que você está trabalhando isso? Você está fazendo terapia para tentar achar uma forma de encontrar isso? Você está buscando às vezes a espiritualidade para te ajudar? Né? Você está buscando autoconhecimento para lidar com essa fase? Ou você está só esperando alguma coisa acontecer e vindo além? Não dá. A criança que está ali no meio precisa de algo concreto. Então, ela precisa entender que ela tem o pai e a mãe independente do que está acontecendo. E quando essa separação acontece, essa mudança de residência acontece, também é importante que a criança seja informada. Claro, gente, conforme a idade da criança, quanto maior ela for, um pouco mais de informação ela pode ter. Já aconteceu de alguns pais procurarem para contar no setting terapêutico que houve essa separação. Né?
Quando a gente faz essa terapia com as crianças, não é só com a criança que a gente trabalha, mas também com orientação de pais para que vocês consigam auxiliar os seus filhos nesse momento de contato. Então, o set terapêutico, o consultório terapêutico também é um ambiente seguro para que a criança possa expressar as suas emoções, para que a criança possa falar o que ela não está conseguindo falar, para que ela possa expressar isso, trazer isso de um jeito que fique menos sofrimento para ela. Então, se você hoje está pensando, né, Fiane, será que eu levo meu filho a fazer terapia? Será que é a hora? Entendam que a inteligência emocional é algo que pode e deve ser desenvolvida a vida inteira. E que quanto mais cedo ela for, melhor. Se está difícil para você, provavelmente está difícil para o seu filho. Mas também, se ele fizer um acompanhamento, pode ficar mais leve. Mas também, se ele vir, a gente perceber que não, ele está lidando, né, melhor do que você com isso, tá tudo certo, né? A gente também vai fazer essa orientação e às vezes vai trabalhar com você essa dificuldade. O que nós não podemos é pensar o quê? Ah, porque o meu filho tem 3 anos, ele não entende. Ah, porque o meu filho tem 4 anos, ele não entende. Ah, porque o adolescente é assim mesmo, ele não entende. Entende, gente? Entende? Entende, sente no corpo, sente dor, sente angústia, sente medo, chora, né? Às vezes nós deixamos para nos preocupar com os filhos somente quando eles começam a ter problemas na escola. Quando eles começam a ter problema na escola, porque o emocional deles não está bem, é porque esse problema já está grande. Então, antes que ele tenha também dificuldades escolares, por que não trazer esse filho para perto de você, acolher ele, ouvir ele, né? Achar uma forma de você conseguir se comunicar com ele. Porque às vezes o teu filho não vai chegar para ti e vai dizer: eu estou triste, eu estou preocupado, eu estou confuso, eu estou ansioso. Você pode pedir para ele fazer um desenho. Filho, como você está hoje? Se ele não te fala, você fala: filho, você quer desenhar para mim como você está hoje? Quer fazer um desenho? E nesse desenho a gente consegue perceber um desenho colorido, um desenho de um dia feliz, um desenho que ele está colocando que está ele, você e o papai, que ele está com saudade do papai, ele vai trazer isso para você. As crianças falam através da brincadeira, então senta no chão, brinca com o teu filho, escuta ele, sabe, acolhe ele. Quando eu digo escutar, gente, não é só escutar com o ouvido, é escutar com o coração. Sentir os nossos filhos, sabe? Seu filho está mais choroso, ele está querendo mais colo, ele está pedindo para você dormir com ele naquele momento, é porque ele não está bem. É porque ele está precisando de trabalhar ali com o coraçãozinho dele está sentindo, o emocional dele está sentindo, então amparem, dá colo. O filho não vai pedir colo a vida inteira, dá colo, não faz mal não. Esse medo de que nós vamos mimar os nossos filhos é um medo muito grande que os pais têm. E tem um conceito que é assim, né? Mimar os filhos é fazer por eles algo que eles podem fazer sozinhos. Então, o teu filho já sabe amarrar o cadarço? Não precisa amarrar o cadarço para ele. Pode deixar que ele vai aprender a amarrar. O teu filho já sabe tomar banho sozinho? Então, deixa ele tomar banho sozinho. Isso é mimar. Agora, acolher quando a criança está passando por um momento de dor e sofrimento não é mimar os filhos. Isso é acolhimento. Isso é proteção. Eu dou colo, eu dou abraço, eu cuido, eu brinco. Isso é proteção, isso não é mimar os filhos não, né? Ao mesmo tempo, trago uma outra questão. Vai ter aquele filho que ele não vai chorar, ele não vai mal na escola, ele não vai ter pesadelo, e você olha e pensa: nossa, ele está lidando super bem com a separação. Esse filho também me preocupa, por quê? Porque aquele que é muito forte o tempo inteiro, que nunca demonstra que está triste, é aquele filho que nunca dá trabalho, aquele filho que você nunca se preocupa, às vezes é o que está mais sofrendo. Só que ele não sabe demonstrar. Ele é aquele filho que ele não quer incomodar, sabe por quê? Porque ele vê que a casa está desmoronando, ele não quer ser mais um problema para a família. Então ele guarda tudo para ele sozinho e torna-se às vezes aquela pessoa que nunca pede ajuda para ninguém, que nunca quer entrar num relacionamento, que nunca quer ter filho, porque ele tem os traumas dele, ele não conseguiu lidar com isso e agora criou uma armadura em redor dele. Esse filho também precisa de atenção, também precisa de colo, também precisa de carinho. Talvez ele vai ser muito mais resiliente do que aquele outro que está chorando, mas ele precisa também expressar essa emoção, precisa também expressar esse sentimento. A depressão infantil, ela tem alguns sintomas importantes, que é o quê? Alteração no apetite, a criança come demais ou come de menos, alteração no sono, comportamento muito choroso, pesadelo, regressão de comportamento, voltou a fazer xixi na cama, voltou a pedir para você tratar ela, né? A criança já comia sozinha, e de repente está pedindo para você dar o alimento na boca dela. Esses são sintomas de que o humor dela está deprimido, mas às vezes pode ser também que já está em um quadro depressivo e precisa de ajuda, tá bem? E nós adultos precisamos estar bem para conseguir lidar com os nossos filhos.
Então, assim, ó, pra gente fazer um apanhado geral de tudo que eu falei agora, eu vou deixar pra vocês 3 dicas importantes de como lidar com a separação do casal, como que lidar com o emocional dos filhos na separação do casal. Número 1, trate você. Cuide de você. Porque se você não estiver bem, dificilmente você vai conseguir dar um ambiente seguro para o teu filho. Então, a primeira coisa é cuide de você. Garanta que você está minimamente tendo suporte para lidar com essa questão. Seja com psicólogo, busque apoio familiar, na espiritualidade, enfim, mas olhe para você primeiro. Número 2, entenda que o seu filho, sua filha, criança, adolescente, não necessariamente vai falar o que ele está sentindo, mas observe o comportamento dele. Teve regressão? Está com problema na escola? Está mais manhoso? Está mais choroso? Né? Está com dor de barriga, dor de cabeça sem motivo aparente? Observe para o teu filho, olhe para o teu filho, pare e olhe para ele. E o terceiro, entenda de que tudo não dura para sempre. Agora, se você ficar nesse negócio de vai e volta, vai e volta, vai e volta e não faz nada para poder terminar de vez ou se reatar de vez, vai durar às vezes uma vida inteira. Não fique anos prolongando isso. Ou você senta com o teu cônjuge e busca também uma terapia de casal, busca ajuda para que vocês voltem a se entender, ou você realmente toma uma decisão e busca ajuda para conseguir às vezes contar para a criança e tomar uma decisão para resolver isso, sabe? É muito triste uma criança passar a infância sofrendo porque os adultos não têm maturidade para lidar com a própria vida. A criança precisa de proteção e a proteção da criança é o quê? Pais que dão segurança para essa criança, pais que dão suporte para essa criança. Isso é proteção na infância. Então, anotem aí, se você precisar de ajuda, não hesite em buscar. Nós estamos aqui também para te auxiliar, como pai, como mãe, mas também se precisar para atender a sua criança, para te ajudar nesse processo. Setembro Amarelo iniciou, acompanhe nossas redes sociais, nós vamos trazer alguns movimentos sobre a autoestima das crianças, dos adolescentes, né? Acompanhe nosso blog, nós temos o site clinicaneuropro.com.br, lá tem um blog, lá também tem conteúdos. Acompanhe nosso canal do YouTube também, lá também tem toda semana tem conteúdos. E essa live vai ir para lá, para o nosso canal também. Não consegui aqui acessar, teve um problema técnico, mas ela vai para lá também. E se você precisar, entre em contato, né? Estamos aqui para te auxiliar. Deixa a tua dúvida, deixa a tua sugestão. Às vezes a tua pergunta pode virar um vídeo, pode virar uma live, pode virar uma matéria para nossas redes sociais, tá bem? Muito obrigada para você, bom final de semana e espero que de alguma forma esse conteúdo que eu trouxe aqui possa ter te ajudado a lidar aí melhor com o seu filho. Até mais!